Salve, salve, gente boa! Esta é a Escola Teófilos e eu sou o professor Euclides e este é mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje, os pontos que nós vamos tratar hoje são os pontos 328 a 336. A existência da natureza e missão dos anjos. É um ponto com muitos itens, mas que eu resolvi colocar no mesmo bloco, no mesmo pacote de estudo, porque concatenados eles são mais fáceis de serem compreendidos do que em separado, né? Então, são 12 itens, são 12 pontos que nós vamos tratar dentro de um único estudo aqui. Claro, nós vamos evoluir ele depois, mas talvez vocês entendam melhor ao final da aula de hoje. Bom, os pontos 328 a 336, eles vão tratar da existência, ou seja, os anjos existem, a sua natureza, do que são constituídos e qual a sua missão. Para isso, o Catecismo nos preparou esses 12 pontos. O ponto 328 é uma introdução e nos diz o seguinte: a existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura é tão claro como a unanimidade da tradição. E aí vem a pergunta: quem são os anjos? 329. Santo Agostinho diz a respeito deles: Angelus officii nomen est, non nature. Queris nomen naturae spiritus est, queris officium angelus est. Ex eo quod est spiritus est, ex eo quod agit angelus. Ou seja, o anjo é o nome de ofício, não é a natureza. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Deseja saber o ofício? Anjo. Pelo que é espírito, pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo ou mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos mensageiros de Deus, pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do meu Pai que está no céu. Mateus 18:10. É Cristo falando sobre os anjos. Eles são os poderosos executores das suas ordens, atentos à sua palavra. Isso é a tradição veterotestamentária e litúrgica. No Salmo 103, nós vamos encontrar no versículo 20 essa expressão. 330. Enquanto criaturas puramente espirituais são dotadas de inteligência, de vontade, são criaturas pessoais e imortais. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. O esplendor de sua glória assim atesta. Cristo com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo dos anjos. O mundo angélico tem Cristo como centro. Estes pertencem-lhe quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado por todos os seus anjos. Mateus 25:31. Pertencem-lhe porque criados por ele e para ele. Em vista dele é que foram criados todos os seres que há nos céus e na terra, seres visíveis e invisíveis, os anjos que são os tronos, senhorias, principados, dominações, tudo foi criado por seu intermédio para ele. Isso é um texto de Colossenses 1:16. E são dele, mais ainda, porque ele os fez mensageiros de seu plano. Um plano salvador. Não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Ponto 332. Eles, desde a criação, ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe e de perto esta mesma salvação, postos ao serviço do plano divino da realização, eles fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, salvam Agar e seu filho, detêm a mão de Abraão. Este seu ministério é comunicam a lei. São eles que conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem profetas, para não citar senão alguns exemplos. Finalmente, o anjo Gabriel anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. 333. Da encarnação à ascensão, a vida do Verbo encarnado é rodeada da adoração e dos servos dos anjos e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu no mundo o seu primogênito, disse: adorem-no
todos os anjos de Deus, Hebreus 1:6. E seu cântico de louvor, na altura do nascimento de Cristo, nunca deixou de se ouvir o louvor da igreja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. É o canto dos anjos. Eles protegem a infância de Deus, servem-no no deserto, confortam-no na agonia. E no momento em que por eles poderia ter sido salvo das mãos dos inimigos, como outrora Israel, são ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação, da ressurreição de Cristo, e estarão presentes a quando a segunda vinda de Cristo, que anunciam o serviço de seu juízo. Anjos na vida da igreja. Ponto 334. Daqui vai resultar toda a vida da igreja beneficiada da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Ponto 335. Na sua liturgia, a igreja associa os anjos para adorar Deus 3 vezes santo e invoca a sua assistência, como na oração In Paradisum Deducant te Angeli, conduz uns anjos ao paraíso, na liturgia dos defuntos ou ainda no hino querubínico da liturgia bizantina, que festeja de modo particular a memória de certos anjos, Miguel, Gabriel, Rafael e os anjos da guarda. Ponto 336. Desde seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela sua assistência e intercessão. Cada fiel tem ao seu lado o anjo protetor, pastor para guiar na vida. Este mundo, a vida cristã participa, pela fé, na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos a Deus. Nossa, eu digo que é uma aula completa sobre angelologia. 328 e 336 é o suprassumo dessa teologia. E o que fundamenta os pontos 328 ao 336? Bom, afirma a existência dos anjos como, primeiro, uma verdade de fé. Descreve a sua natureza espiritual, a sua missão de servos e mensageiros de Deus e a sua presença na economia da salvação e na vida da igreja. Diferente de muita coisa que se fala no campo esotérico e tantas coisas, a teologia, a angelologia cristã e escriturística, ela é muito sóbria. Ela é objetiva, mas é sóbria. Esse artigo, ele pretende explicar o suporte bíblico, patrístico e também reflexões da escolástica dessa formulação. Mostrar que, durante toda a sua história, a igreja sempre compreendeu esta relação com os seres espirituais angélicos dentro de uma pedagogia de integração. E isso fundamentou a catequese, a teologia e também repercutiu na liturgia. Santo, 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 o glória, vamos olhar para a Sagrada Escritura, são expressões de louvor doadas à humanidade pela sociedade angélica. Então isso é muito importante para nós entender. E talvez muitos de nós não se dão nem conta dessas coisas. Fundamento bíblico aqui. Fundamentação da Sagrada Escritura no ensino sobre os anjos, ela tem muitas faces, mas ela é muito objetiva. Ou seja, as passagens citadas pelo próprio catecismo mostram isso. Ou seja, o catecismo não foi em outro lugar buscar falar dos seres angélicos que a própria Escritura. Jesus e os anjos. Quando o Filho do Homem vier na sua glória acompanhado de todos os seus anjos. Mateus 25:31, o Evangelho. E a advertência sobre o anjo guardião, Mateus 18:10, remete como testemunho da proximidade dos anjos, o anjo que está ao nosso lado, né? Nos conduzindo. Textos do Antigo Testamento também são muito ricos para isso, mostram que as ações angélicas, elas sempre fizeram parte da tradição da Escritura. Estava junto a Agar, junto a Ismael, junto aos patriarcas, junto aos profetas. E isso, um texto do Novo Testamento, né? A carta aos Hebreus, não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercer um ministério em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse é o texto central, o texto nuclear para a compreensão do mistério dos anjos.
E aqui nós temos que entender que existe uma densidade, a repetição desses textos torna a existência da ação angélica um conteúdo da revelação que a igreja assumiu, leu, articulou dentro do mistério, que trouxe para a sua liturgia para entender melhor o plano salvífico. Dentro da tradição da igreja, muitos padres da igreja nos fazem entender profundamente isso. Santo Agostinho é um deles. Santo Agostinho talvez seja aquele que, de uma maneira mais sintética, ele explica a distinção da natureza e de ofício numa fórmula muito famosa, né, que está no catecismo. Ou seja, o termo anjo vai indicar a função, mensageiro, servo, não a categoria de ser ontológica, né? Ele do ponto de vista ontológico, um ser espiritual. E essa formulação patrística situa o anjo como ser racional, um ser pessoal, um ser criado por Deus, distinto dos seres corpóreos, que tem na sua missão, no seu ofício, o seu motivo de existir. Isso é muito profundo. E assim, olhando, é muito simples também, né? Miguel, quem como Deus? Gabriel, poder de Deus. Gabriel, Deus cura. Rafael, Deus cura. Gabriel, poder de Deus. Miguel, quem como Deus? O nome é uma expressão de força. Pseudo Dionísio Areopagita, ele complexificou a reflexão ao descrever várias hierarquias angélicas, 9 segundo ele. Mas a obra da hierarquia celeste serve como matriz para uma linguagem teológica, ou seja, se existem ordem no cosmos, no universo, também existe uma ordem dentro dos ofícios angélicos. Dentro da patrística, nós podemos dizer que tem três coisas muito... a teologia nos dá três coisas muito importantes para a reflexão sobre os anjos. Primeiro, afirma a espiritualidade e a personalidade dos anjos. Segundo ponto, entende anjo como ofício ligado a um serviço divino. E terceiro ponto, integrar a ação angélica à história da salvação. A escolástica, que eu vou para Santo Tomás de Aquino de uma maneira muito objetiva, define a natureza ontológica dos anjos como criatura puramente espirituais dotadas de intelecto e de vontade. Santo Tomás também explicita a diversidade dos anjos, porque existe um anjo, por eles não terem corpo, o que os distingue é o ofício. Então, cada anjo é único, porque é único o seu ofício. Cada um tem a sua missão. Então, isso é muito interessante, porque são espirituais, então fazem parte de uma mesma sociedade, de uma mesma espécie, mas são distintos, são únicos, são singulares pelo seu ofício. Então, a individualidade dos anjos não é dada pela natureza, e nem pelas qualidades materiais, porque eles não têm matéria, mas pelo ofício. Então, a relação entre anjos e corpos, a possibilidade da queda angelical. Então, Santo Tomás trabalhou todos esses temas. Dogmaticamente, hoje, talvez a angelologia não seja uma das ciências teológicas mais populares. O magistério recente, ele resume e confirma tudo aquilo que o catecismo, tudo aquilo que a história da igreja diz. Por quê? Porque é uma verdade de fé. Então, o ensino ministerial, litúrgico e catequético sobre os anjos não é, então, uma especulação, mas faz parte de uma tradição, de um depósito de fé que a igreja transmite aos seus filhos. A análise exegética desses pontos 328 a 336, podemos dizer que, dentro desses pontos, a ortodoxia da igreja vai falar o que sobre os anjos? Primeiro, sobre a natureza dos anjos. Criaturas puramente espirituais, pessoais e mortais. E também, dentro dessa lógica, Cristo é o centro do mundo deles, do mundo dos anjos. A cristologia ordena a angelologia. Os anjos são criados por e para Cristo.
participam do anúncio da realização da salvação. A presença angélica na vida de Cristo, o serviço no deserto, tudo isso, os anjos na igreja e na liturgia. Tudo isso faz parte de um grande compêndio de fé, que vai repercutir na nossa ciência, na catequese e na teologia. Do ponto de vista do conteúdo doutrinal, o que a catequese deve focar quando fala dos anjos? Que são dados bíblicos. São testemunhos da tradição e tem implicações morais, ou seja, como cada anjo tem a sua missão, o homem também sua missão. Nós nos distinguimos pela nossa aparência, o anjo pela sua missão. Cada um tem o seu propósito, nós também temos o nosso propósito. O anjo é o guardião, aquele que luta espiritualmente por nós. Então, isso é muito importante, né? O objetivo catequético com esse ensino sobre os anjos: ensinar a confiança na assistência divina. O anjo da guarda, o anjo pastor, o anjo protetor, o anjo mensageiro. Deus fala, Deus age espiritualmente em cada um de nós, mas se mantém ao nosso lado. Então, repercussão na moral. Eles usam aqui, pode ser usado aqui para o discernimento na luta moral. Ou seja, a presença dos anjos, e inclusive os demônios, outra face da liberdade angelical, ilumina a realidade do combate espiritual. A moral católica, fundada na graça, incorpora o conhecimento dos aliados e dos inimigos espirituais. Então, oração, sacramento, prudência pastoral são meios canônicos de, primeiro, defesa, segundo, crescimento. Isso nos leva a ter uma responsabilidade pessoal, ou seja, a exemplaridade dos anjos, que permanecem fiéis, oferecem modelos de adoração e de serviço. Por outro lado, a queda de certos anjos recorda a gravidade de um ato moral impensado e irrefletido. E repercute também na liturgia, a dimensão cósmica, ou seja, aquilo que nós celebramos na terra, os anjos celebram no céu. Os hinos de oração que nos foram doados pelos anjos, o Glória, o Santo. Então, todas essas orações, ritos e orações populares, invocam a vida, a liturgia celeste junto com a liturgia dos homens. Como é que nós podemos sintetizar isso para finalizar esse estudo? Bom, nós vamos, em outros estudos aqui, pegar pontos agora. Mas, de maneira sintética, o catecismo, nesses pontos 328 a 336, quer dizer o seguinte: a revelação bíblica oferece repetidamente prova da existência dos anjos. Segundo, a tradição da igreja, a reflexão escolástica fornecem uma compreensão sobre a natureza, sobre as categorias espirituais, racionais, e a entender a referência e o significado de cada ação dos anjos. E por fim, o magistério atual recepciona e proclama essa síntese como parte do depósito da fé. Concluindo, nós podemos dizer que o ensino desses pontos é sustentado pela Escritura, pela tradição e pela reflexão teológica. A utilidade prática reside em enriquecer a nossa fé de crentes, orientar a nossa vida moral em face de um combate espiritual e de recordar a dimensão cósmica do culto e da salvação. E, por fim, uma proposta pastoral, que impõe introduzir ou reintroduzir de modo equilibrado e catequético a consciência angélica na vida cristã. Ou seja, temos a quem recorrer, podemos pedir o auxílio, a iluminação, lembrando que o Espírito Santo está em nós, mas muitas vezes nós precisamos de ajuda nos nossos combates espirituais. Não como curiosidade exótica, nem aquilo que eu falei no início do vídeo, implicações esotéricas e coisas, não. Sem curiosidade exótica, mas com uma dimensão integrante da fé, encarnada em Cristo e vivido na comunidade evangélica, até porque eles estão a serviço de Cristo, estão a serviço da nossa salvação, estão a serviço da glória do Criador. Então, este é, em síntese, o que os pontos 328 e 336 querem nos dizer. Bom, espero que tenha sido útil para vocês, como foi para mim esse estudo, foi muito rico.
Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.